que está em Êxodo, capítulo 3, versos de 1 a 10. Êxodo, capítulo 3, versos de 1 a 10, mas eu vou ler até o verso de 1 a 6. Vou falar hoje acerca de viver além do que os olhos podem imaginar, de ver além do que os olhos podem enxergar. Êxodo 3, versos de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler até o verso 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Até aqui, por enquanto, meus irmãos. O institucional. Primeiro, talvez ainda não dá para sentir, pensando aqui num trabalhador comum, houve até aí um decreto de flexibilização do governo para que empregado e empregador possam negociar entre si esses períodos em que ficarão parados. Certamente haverá impacto financeiro, mas já houve um impacto em um aspecto que eu queria destacar hoje. É o isolamento social. E esse já é um impacto que atingiu as igrejas. E claro, aqui pensando em São Paulo especificamente, alguns shoppings foram fechados, muitos locais de grande circulação foram fechados, não só igrejas, apenas supermercados e farmácias e, enfim, lojas de necessidade. Mas as pessoas foram encorajadas a ficarem nas suas casas, a não saírem. E isso gerou um isolamento social. Alguns pais não podem ver os filhos ou os netos, mesmo irmãos da igreja não podem se reunir, não podem se congregar no domingo. E esse isolamento social pode causar muitas outras consequências. Pode causar ansiedade, por exemplo. Algumas pessoas, iniciou essa semana esse isolamento, no meio da semana praticamente. Mas e se durar mais uma semana, e mais uma, e um mês, e 2 meses? Esse isolamento social pode causar ansiedade, pode gerar frustrações, depressão. A frustração é um sentimento de impotência. Quando algo que você espera ou projeta não acontece, nós tendemos a ficarmos frustrados. E a frustração vai gerando ansiedade e gerando também depressão. Nós criamos expectativas que muitas vezes não se concretizam. A frustração leva também ao desânimo. Tendemos a ficar desanimados, porque aquilo que nós projetamos não aconteceu. E esse desânimo causa outros distúrbios emocionais, acarretando consequências mais sérias. No entanto, meus irmãos, eu queria também chamar a atenção para que, a partir de experiências frustrantes, é possível também aprender.
nós também temos que aprender a passar pelas frustrações. E saber passar por frustrações, ou seja, projetar coisas e, se elas não acontecerem, nós devemos aprender a lidar com elas, com a frustração. E aprender e a crescer a partir daí. E a enxergar além do que os olhos podem ver. Quando nós traçamos um plano, quando nós fazemos um projeto, nós estamos fazendo isso de acordo com prognósticos, com aquilo que nós estamos vendo, com situações que são situações da normalidade. Mas, às vezes, quando temos que operar fora da normalidade, nós temos que operar, como poderíamos dizer, às cegas. E aí nós temos que enxergar além do que os olhos podem ver. É o que a Bíblia chama de fé. Se tem alguém que entende acerca de isolamento social e frustração, é Moisés. Moisés passou por um isolamento social, talvez o mais brusco de todos o que cada um aqui de nós poderíamos ter passado. Simplesmente Moisés, ele saiu do palácio do Egito, de todas as riquezas que ele poderia ter ali no Egito, para viver no deserto. Moisés foi criado no Egito pela filha de Faraó. Ele foi considerado filho da filha de Faraó. E ele vivia no palácio com todas as regalias. Certa vez, Moisés decidiu descer do palácio para caminhar entre o povo comum. E ele viu a opressão do seu povo. Um dia, ele viu um egípcio oprimindo um israelita. Moisés, então, para defender o israelita do seu povo, ele matou o egípcio e escondeu o corpo. Só que ele já cometeu 2 crimes: assassinato e ocultação de cadáver. No dia seguinte, Moisés decidiu novamente passear entre o seu povo. E ele percebeu que 2 israelitas estavam brigando. E Moisés tentou apaziguar aqueles 2 irmãos de sangue. E um deles falou assim: quem foi que te constituiu como juiz sobre nós? Por acaso você vai nos matar também, como fez com o egípcio? A partir daí Moisés temeu. Isso está escrito lá em Êxodo capítulo 2. Moisés temeu porque ele percebeu que ele foi descoberto. Alguém viu ele enterrando e escondendo aquele corpo. Desesperado, frustrado, porque Moisés, na verdade, queria libertar o seu povo da opressão dos egípcios, mas usando o poderio do próprio Egito e usando o seu próprio braço, a sua própria força. Ele percebeu que esse plano não deu certo. E agora, frustrado, ele foge para o deserto, deixa o palácio e vai viver nas montanhas do deserto. Lá ele se casa, tem filhos e vai cuidar dos rebanhos do seu sogro. Vamos ao texto então, verso 1, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. A palavra Horebe, o nome desse monte, significa desértico, desolado. Então, se tem alguém que é a própria figura da desolação, nesse momento é Moisés. A esta altura da sua vida, Moisés já está com 80 anos. Perceba que Moisés está bem no grupo de risco do coronavírus. É claro que o coronavírus não poderia atingi-lo naquele tempo, porque ainda não existia, mas Moisés era um homem de 80 anos.
Os seus planos de libertar Israel foram frustrados. Moisés, irmãos, é a imagem de alguém que está no fim de carreira, não conquistou aquele sonho, aquele plano que ele pretendeu. Ele passou 40 anos no deserto, passou 40 anos no palácio. Quando ele saiu do palácio, ele tinha 40 anos. Agora ele passa mais 40 anos no deserto. Perceba que são 40 anos de desolação. E agora ele está em Horebe, o monte da desolação, mas também chamado de monte de Deus, aqui por antecipação do autor, porque esse nome ele vai receber após Moisés receber as leis do Senhor. Mas é um lugar desértico, é um lugar desolado e hostil. Algumas pessoas enfrentam situações parecidas, assim como Moisés. Trabalharam a vida inteira. Nesses anos em que se trabalhou, essas pessoas sonharam, projetaram, realizar grandes coisas. Trabalhou a vida toda para ter uma estabilidade financeira, mas agora vê que a estabilidade financeira não veio. Pensou que os filhos seriam seus companheiros na velhice, mas isso não se confirmou. Os filhos não estão perto. Planejou muitas coisas para esse mês, talvez uma viagem, talvez um passeio. Planejou talvez comprar alguma coisa, comprar algo que necessitaria de um planejamento financeiro, mas por enquanto teve que suspender esse projeto, por não saber como se dará o mercado financeiro. Planejou construir algo ou reformar algo, ou mesmo na igreja. Eu sei que dos que estão me vendo agora, muitos líderes de departamentos, ou presidentes de sociedades internas, ou da diretoria, planejamos programações para a igreja, programações que visavam o fortalecimento dos cristãos, dos irmãos, o congraçamento na fé, visava convidar pessoas, visitantes, mas que por causa de toda essa situação tivemos que suspender essas programações. Eu imagino que muitos de nós ficamos frustrados com isso. A nossa agenda teve que ser mudada. Até aqui, meus irmãos, Moisés estava enxergando apenas com a visão natural, a visão física, com os olhos físicos. Ele ainda não estava enxergando além do que os olhos podem ver. Mas a partir dessa experiência com Deus, Moisés vai começar a mudar a sua visão. E eu queria também que você que me ouve nessa noite pudesse também ser impactado com essa mensagem. E se você está frustrado porque está de quarentena, porque suspendeu os seus projetos, os seus planos, que você também pudesse enxergar nisso uma oportunidade de crescimento espiritual, de aproximação com Deus e mesmo de um avivamento na igreja do Senhor. Acompanhe o verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Eu tenho certeza que você já leu várias vezes essa passagem. E você pode até já ter feito essa pergunta também. Mas pode ser que você já leu essa passagem e nunca fez essa pergunta. Por que a sarça não se queima? A sarça era um arbusto, aqui na nossa linguagem era um molho, digamos assim, de capim. Um arbusto, seco. E era muito fácil pegar fogo. Você já parou para pensar por que aquela sarça estava ardendo em chamas
mas não estava se consumindo? Por que ela não se queimava? No plano físico, material, era natural que aquela sarça estivesse se queimando. Se você pegar qualquer material inflamável e tocar fogo, aquilo vai se queimar. Mas por que a sarça não se queimava? Mas foi aí então, meus irmãos, que a perspectiva de Moisés começou a mudar. Pois até então Moisés só conseguia enxergar no plano físico, neste plano natural, material e ordinário. Mas Deus queria mostrar para Moisés que há um outro plano, além deste plano físico, além deste plano visível, há um plano, uma outra dimensão, uma dimensão espiritual e invisível. E é aí que Deus opera. Nem sempre nós conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Numa situação como essa, de pandemia, muitas pessoas morrendo, os países estão assolados, pessoas estão amedrontadas, e muitas consequências disso já começam a surgir, como eu disse. A questão do isolamento social pode nos trazer muitos problemas de ordem emocional, mas também pode ser uma oportunidade para que você consiga adquirir uma visão além do plano físico, além do que os olhos podem ver. Nós, neste plano físico, natural, podemos ver somente as calamidades. Mas Deus quer abrir os teus olhos da fé, para você olhar e enxergar também aí oportunidades. Deus queria mostrar para Moisés uma dimensão sobrenatural e extraordinária. Moisés precisava entender que existe outra realidade além da realidade física, porque Deus estava chamando Moisés para uma grande obra, uma obra que ele havia tentado, inclusive, realizar apenas no plano físico, apenas enxergando a força física. Ele não estava enxergando uma outra força além da física, uma força pessoal, espiritual, e que ninguém poderia resistir. É por isso que Deus está se revelando assim para Moisés. É claro que Deus age por modos ordinários. Seria então a cura através dos medicamentos, através do auxílio dos médicos. Isso é bênção de Deus e Deus age de maneira ordinária. Mas Deus age também de maneira extraordinária, além dessa maneira física ordinária e normal. Há uma realidade sobrenatural que nós precisamos enxergar. Então essa é a dimensão onde Deus opera. É justamente quando já não temos mais nenhum recurso. É justamente quando nós não temos mais para onde ir. É justamente quando nós já não temos mais o que fazer, nós já não temos mais forças. Então é aí que Deus opera. Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus tem poder para fazer isso. Aproveite então esse momento de isolamento para refletir mais um pouco sobre o que Deus quer fazer na tua vida. Aproveite esse momento para jejuar. O jejum, meus irmãos, ele é sempre acompanhado de oração. Não é simplesmente ficar sem comer. Jejuar não é do tipo, tem gente que fala assim, eu vou fazer um jejum de Facebook esse dia, eu vou ficar sem acessar o Facebook. Isso não é jejum. O outro fala, eu vou fazer um jejum de televisão, vou ficar um dia sem assistir televisão. Nada disso é jejum. O jejum é ficar sem comer. E sem comer nada. Tem gente que fala, vou ficar sem jejum somente de carne, eu gosto muito de carne, aí eu vou comer só arroz e feijão, não vou comer carne. Também não é jejum. O jejum é ficar sem comer, apenas pode beber água, claro. Aí pode ser de 12 horas, de 24 horas, de um dia, de 2 dias. Evidentemente que num dia a dia comum,
uma pessoa que sai para trabalhar, que pega trânsito, ou que pega condução lotada, e que chega, tem que enfrentar um público, tem que enfrentar um chefe, coisas desse tipo, é difícil você fazer jejum nessas condições. O jejum é aquela oportunidade que você tem de você se retirar, de ter um tempo para ficar em oração, em leitura da palavra. Porque nesses momentos em que você está jejuando, você vai se tornando mais sensível ao que Deus quer te mostrar. O teu corpo, ele vai sentindo necessidades físicas, e você então não vai alimentando o teu corpo, mas você vai alimentando o teu espírito. E você vai se tornando mais sensível ao que Deus quer te mostrar. Então, quem sabe não é a oportunidade para você orar mais, para você jejuar mais, para você conversar com seus filhos, com a sua esposa, com seu cônjuge, com seu pai, a sua mãe. Eu tenho certeza que tem muita gente que está sentindo até dificuldades para conviver com a esposa durante esse tempo. Só chega tarde da noite, dá-lhe boa noite para a esposa e cada um vai dormir. Talvez tem gente que esteja tendo dificuldade para conviver com os filhos. Talvez tenha a esposa que está tendo dificuldade para conviver com a família toda dentro de casa, onde ela tem que preparar as refeições. Então, oportunidades assim que Deus está dando para que você reorganize a sua vida. Aproveite para conhecer melhor e estabelecer as suas prioridades. E quais são as prioridades? São as prioridades espirituais. Tem gente que organiza toda a sua vida, mas Deus fica de fora, as coisas de Deus ficam de fora, a igreja fica de fora. Se você é um cristão, quais são as suas prioridades? O reino de Deus, glorificar a Deus, as coisas de Deus. Talvez você possa dizer então, mas a minha rotina não mudou nada, eu estou precisando ir trabalhar mesmo assim, todo dia. Mas com certeza você também sofre frustrações. As frustrações também podem te surpreender. Você planejou coisas que não aconteceram. E aí são nesses momentos que Deus quer nos ensinar algumas lições preciosas para as nossas vidas. Vamos continuar olhando para o nosso texto, a partir do verso 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés, meus irmãos, aprendeu aqui que a presença divina santifica o lugar onde nós estamos. Ele estava no meio de um deserto, ele estava num local desolado, ele estava frustrado, ele estava se sentindo abandonado, mas Deus se apresenta para ele. E por mais desolador que aquele local parecesse, por mais frustrante que as suas experiências anteriores tivessem sido, por mais hostil que aquele local parecesse, o seu ambiente de trabalho, de repente você sai de casa na segunda-feira e fala: vou ter que enfrentar mais uma semana no ambiente de trabalho hostil. E tem gente que acha também que ter que conviver com familiares também é uma situação desoladora. Pode ser que tenha pessoas que estejam pensando: agora essa semana vou ter que trabalhar de home office, vou ter que ficar encarando meu marido agora o dia todo. Saiba que o local onde Deus está se torna um local santo, por mais desolador que ele pareça. O seu lar, seu ambiente de trabalho, o seu país, a sua cidade. Às vezes nós achamos que a nossa cidade de São Paulo, é uma cidade muito violenta. Nós andamos com medo, é um local hostil. Mas saiba que
se o Senhor está presente conosco, Ele santifica esse lugar. Portanto, peça a Deus que santifique a sua casa, que santifique o seu lar, que santifique o seu cônjuge, que santifique os teus filhos. Peça a Deus que santifique o teu trabalho. Talvez esse tempo agora que você está contingenciando, ou talvez ficando sem ir para o trabalho, alguma situação dessa forma, agradeça a Deus porque você tem um trabalho, que você achava tão hostil, tão difícil, mas agradeça a Deus porque Ele tem te dado a oportunidade de trabalhar. Se você tem a oportunidade de trabalhar de casa, de home office, isso é muito bom. Então, organize a sua vida para que o ambiente onde você estiver seja um ambiente santo. Para que seja um ambiente em que você possa, aonde estiver, você possa ter paz interior. Você possa glorificar a Deus e você possa louvar a Deus pelas coisas que Ele tem feito na sua vida. Acompanhando aqui, o verso 6 diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. O texto diz que Moisés escondeu o rosto. Quando ele percebeu, então, que ali ele estava diante de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, agora ele temeu, porque existia uma ideia de que ninguém poderia estar na presença de Deus e permanecer vivo. Essa foi a mesma experiência de Gideão, lá em Juízes 6. Quando ele percebeu que estava diante do anjo do Senhor, ele falou: agora eu vou morrer. Essa foi a mesma experiência de Isaías, lá em Isaías 6, quando ele teve uma visão de Deus no alto e sublime trono. Ele disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e de olhos impuros, e os meus olhos viram o Rei. Nós tememos olhar para Deus, porque os nossos pecados nos separam de Deus. E por isso nós necessitamos de um intermediário. E por isso nós necessitamos do anjo do Senhor. Perceba, meus irmãos, que no início dessa passagem fala que o anjo do Senhor apareceu na sarça, e aqui o anjo do Senhor é uma referência a Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E a palavra de Deus diz que Deus é fogo consumidor. Então, por que o Deus, que é fogo consumidor, não estava consumindo aquela sarça? Porque o anjo do Senhor estava ali. Então, meus irmãos, nós necessitamos do anjo do Senhor, de Cristo, para que nós possamos olhar para Deus e não sermos consumidos. E o Novo Testamento diz isso. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, em Cristo nós vemos a Deus. Em Cristo nós vemos a glória de Deus. Cristo veio para revelar o Pai. É por isso que lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 nos diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A partir desse encontro com Deus, ali no deserto da desolação, Moisés teve a sua visão transformada. E ele passou agora a enxergar que há uma força maior do que a sua força, infinitamente maior, com a qual ele pode contar. Há um braço muito mais forte e poderoso do que o seu braço, que é o braço de Deus. E, aliás, Deus fala isso quando Ele tira o povo do Egito. Ele diz: eu vos tirei com um braço forte e mão estendida. Era dessa visão que Moisés precisava para sair daquela situação de desolação, de desânimo. O que nós aprendemos então com essa passagem, meus irmãos? Essa epidemia mostra o quão rápido o cenário mundial pode mudar. Nós vivemos as nossas vidas num ritmo frenético e nós estamos tão adaptados a este mundo que quando acontece uma coisa desse tipo, como essa pandemia, nós tendemos a ficar desorientados e deslocados.
de forma que até ficar em casa para nós se torna um peso, o que poderia ser um prazer. A situação mundial pode mudar de uma hora para outra, e isso vai acontecer quando Deus efetuar o juízo sobre o mundo. Portanto, você está percebendo que não há garantia nenhuma às instituições humanas. Elas podem mudar de uma hora para outra. Perceba aí as bolsas de valores mundiais. Um pronunciamento de um desses líderes mundiais pode fazer com que as bolsas quebrem, os bancos quebrem. Pessoas milionárias podem perder seus milhões, os bilionários podem perder os seus bilhões e ficarem pobres. Por isso que nós não devemos viver, meus irmãos, apenas nesse plano material e físico. Nós devemos olhar além desse plano. E Deus quer que nós tenhamos sempre estes olhos espirituais, que são os olhos da fé. Nós aprendemos aqui também que Deus está presente, mesmo quando nós estamos no deserto da desolação. Moisés estava se sentindo desolado, estava se sentindo abandonado e frustrado, mas Deus estava ali. Portanto, se você está se sentindo só, se você durante essa semana se sentir só, desolado, entristecido, lembre-se que Deus está presente, Deus está ao nosso lado. Mas também você pode contar conosco, você pode ligar para nós, você pode conversar conosco, você tem a quem aconselhar, a levar uma palavra de consolo, de conforto, mas saiba que além disso, de pessoas, você tem o Senhor, que não se aparta de nós de maneira nenhuma. Lembre-se também que a presença de Deus santifica o lugar aonde estamos. Não importa o lugar aonde você estiver, por mais hostil que pareça, se você buscar a presença do Senhor, Ele pode tornar a sua vida alentada, Ele pode trazer alento, Ele pode trazer refrigério à sua vida. Faça do seu lar um templo de adoração. Nesses momentos em que não estamos conseguindo reunir o povo de Deus na igreja, como congregação, tenha tempo na sua casa, com a sua família, para adorar a Deus em família. Faça do seu lar, então, uma igreja. Faça do seu lar um templo de adoração e louvor a Deus. Talvez você nunca teve essa experiência de chamar a família. É tão simples isso. Não é nada complicado. Quando nós falamos em culto doméstico, não é complicado. É ali numa sala ou em volta de uma mesa. Uma das pessoas da família pode dirigir uma oração a Deus, reunir a todos, pedir para que desliguem-se os aparelhos, desliguem televisores ou celulares. E uma pessoa da família pode levar a Deus uma oração, o outro pode abrir uma passagem bíblica e fazer uma leitura. Pode-se compartilhar ali os pedidos, os anseios, as necessidades e apresentar diante de Deus as petições. Mas lembre também, meus irmãos, que o nosso Deus é fogo consumidor. Haverá um dia em que Ele julgará esse mundo. Mas quais pessoas não serão consumidas pela ira de Deus? Aqueles que estiverem recebido sobre sua vida o anjo do Senhor, Cristo Jesus, aquele que nos livra da ira vindoura. É sempre possível voltar para Deus através de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso intermediário. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez não foi porque houve esta determinação para que não houvesse reuniões públicas que você não está vindo. Pode ser que já tem muito tempo que você não congrega. Pode ser que já tenha muito tempo que você não participa do culto público. É momento de voltar. É momento de se reconciliar com o Senhor, de ter esse desejo de voltar a congregar. E assim, quando a igreja retornar às congregações, às reuniões públicas, você possa retornar também.
porque isso faz parte da essência do cristão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu fico pensando, como é que alguém pode não ter alegria em estar com o povo de Deus reunido? Talvez seja esse o momento de você voltar-se para o Senhor. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que você precisa conhecer a Deus mais de perto. Somente através dessa consagração de vida, Moisés deixaria de confiar em si mesmo e se tornaria um homem segundo Deus. Talvez nós tenhamos vivido uma vida em que nós tenhamos confiado em nós mesmos, enxergando apenas esse plano físico. Precisamos enxergar com os olhos da fé. Moisés saiu transformado daquela situação. Quem sabe nós também não poderemos sair transformados da presença de Deus. Pessoas ainda mais confiantes no Senhor, pessoas ainda mais que olham as circunstâncias à nossa volta, não como obras do acaso ou coisas que estão nos assolando, mas como um plano de Deus, que visa o nosso bem e a glória dele. Meus irmãos, Moisés não era mais aquele homem autoconfiante de outrora. Era um homem que agora iria libertar o seu povo de Israel, não confiado em si mesmo, mas confiado no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que durante essa semana você encontre o refrigério no Senhor, encontre forças no Senhor. Saiba que Deus está perto, por mais desolado que você possa se sentir, clame a Deus, porque perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado por esses momentos, ó Deus, que passamos na Tua presença, olhando para a Tua palavra e olhando, ó Deus, o que o Senhor pode fazer, mesmo quando nos sentimos desolados, mesmo quando sentimos, ó Deus, que onde estamos é um local hostil, mesmo quando nos sentimos frustrados, ó Deus, por expectativas não alcançadas. Ó Deus amado, essa situação do isolamento social tende, ó Deus, a ser algo que afete o emocional das pessoas. Mas que nós, ó Deus, que conhecemos a Ti, que sabemos que o Senhor está perto de nós, que sabemos que podemos contar contigo, com o Teu auxílio, que não é pela nossa força, que não é pelo nosso poder, mas é pelo Teu poder, pela Tua força, Senhor. Ó Deus, que nós possamos enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Não enxerguemos, ó Pai, apenas as calamidades, não enxerguemos apenas, ó Deus, os projetos não alcançados ou não concluídos, não enxerguemos, ó Pai, somente aquilo que nos trouxe frustrações, mas que enxerguemos nesta situação toda uma grande oportunidade para crescermos na fé, para nos aproximarmos do Senhor, para fazermos do nosso lar um altar, uma igreja, um templo do Senhor, ó Deus, onde possamos com a nossa família reunirmos em torno da Tua palavra, com orações, com cânticos. Ó Pai, que nós possamos ver muitas outras oportunidades, até mesmo profissionais, ó Deus, até mesmo empresariais, até mesmo, ó Deus, oportunidades de crescermos como cidadãos, como indivíduos, como profissionais, em tantas outras áreas, ó Pai, que desta crise o Senhor possa também nos abrir os olhos como igreja, de outras oportunidades de pregar o Teu Evangelho, de outras formas de expandir o Teu Evangelho, de podermos, ó Deus, ao conhecermos a Ti mais e mais, ó Deus, estarmos mais aproximados do Senhor e mais, ó Deus, sintonizados com a Tua vontade e com o Teu plano, ó Deus. Abençoa o Teu povo, abençoa, ó Deus, a Tua igreja, que durante essa semana, ó Pai, possamos estar em oração, em confiança no Senhor, e rogamos, ó Deus, tem misericórdia do nosso país, que essa crise possa logo passar, que esse vírus, ó Deus, possa logo ser eliminado, ó Deus, que as pessoas infectadas, ó Deus, sejam curadas, que não haja, Senhor, superlotação de hospitais, como está sendo previsto, Senhor amado, mas que, Senhor, isso possa, Deus, passar, reduzir, que as coisas voltem, ó Deus, ao normal, mas que nós saiamos muito mais fortalecidos, ó Deus, como cristãos, como pessoa, indivíduo e como igreja do Senhor, ó Pai. Agora, irmãos,
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo seja sobre vós e sobre toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e sempre. Amém.